Tudo bem, pessoal? Após a pausa de fim de ano, o Café News está de volta. E o assunto que ainda está em alta é o preço do café. Esse preço está ligado, é claro, à oferta e à demanda. E o que a gente tem é a mesma demanda de café no mundo, ou seja, o mundo continua bebendo café, mas a oferta não está aumentando proporcionalmente. Hoje a gente vai trazer um resumo da entrevista do Eberson Sastre ao Notícias Agrícolas. Ele é gerente da mesa de operações da Minasul em Varginha. E a gente resolveu trazer essa entrevista porque tem uma análise bem interessante do que aconteceu em 2025 e do que pode acontecer em 2026 em termos de preço, que é o que interessa pra gente, não é mesmo? Sempre lembrando você de deixar o like. Realmente é importante o like. O YouTube tá pegando com isso. E quem não é inscrito, se inscreva. Estamos chegando nos 100 mil inscritos e a gente gostaria imensamente que você faça parte disso. Então vamos para a matéria que é muito interessante e falar de preço. O que vem trazendo essas oscilações no mercado? É ele, o clima, né? A gente olhar 50 anos, 30 anos, a gente vê que o clima sempre foi o principal fator determinante. Por mais que o consumo seja constante e crescente, o clima é o que traz grandes oscilações na oferta, tanto a nível Brasil como a nível mundial. Esse ano a gente viu uma coisa um pouco diferente, que foi uma geada no Cerrado, que tirou lá da produção 500 mil a 700 mil sacas daquela região, né, do triângulo ali do Cerrado Mineiro, que é uma região importante. A gente viu temperaturas muito divergentes, um período frio nas manhãzinhas, por um período muito longo, depois veio um clima seco, né? Porém, um pouco mais molhado, me parece que esse que é o resumo para esse ano 25. As preocupações não terminam, a gente sabe que as chuvas têm sido irregular em toda a região produtora de café. Em outros países a chuva tem trazido problemas sérios, como foi o caso do Vietnã, parece que agora já está superado. E continua a grande ansiedade do mercado como um todo, a nível mundial, porque o Brasil é o maior fornecedor de café arábica, é o segundo maior fornecedor de café robusto, e não está ainda garantido, né, a safra 26. As chuvas estão irregulares em muitas regiões, faltando chuva. E o principal, que é de janeiro a fevereiro, o principal em que os grãos estão terminando de desenvolver, na fase final da granação, e a água é essencial para isso, né, Rafaela? Então, o clima vai continuar sendo a nossa principal pedra aí no nosso sapato. E a quebra de 2025 ficou dentro do esperado, já que agora, ao que parece, não é mais uma questão de se vai ter quebra, e sim de quanto vai ser a quebra. No início a gente falava de 20%, e eu acho que no final agora ela ficou por aí, de 20% a 25%, estou falando da safra 25%. E além de uma quebra na quantidade, Rafaela, a gente percebeu uma diferença ali nas peneiras e também na qualidade. A peneira graúda e a miúda, digamos assim, não teve problema, mas a gente viu um pouco mais de moca e um pouco mais de café de chão, café de varreção, que tem uma qualidade um pouco inferior. A gente viu um pouco mais de café bebida riada, bebida rio, esse ano. Tanto que o mercado movimenta para lá e para cá, e essas duas qualidades, a riada e a riada rio, ou a bebida rio, a gente percebeu que ela não consegue mudar muito em função desse percentual maior de oferta que veio do lado dos produtores. Falando em quebra, olha essa postagem do nosso amigo Léo, do Café Além da Xícara, sobre a situação lá no Cerrado Mineiro. Renda baixa para 2026 e pouca rama para 2027. É isso aí, pessoal. É o que nós estamos vivenciando aqui mais uma vez. Apesar que o ano passado foi até bom de vegetação. Vocês podem observar aí, logicamente toda regra tem sua exceção, tem lavouras muito boas, mas via de regra que nós estamos observando nas lavouras, são lavouras muito pouco vegetadas. Vocês podem ver esse topázio aqui, ó, que é um topázio muito bem adubado, bem corrigido, carga baixa, e a lavoura está muito pouco vegetada. Via de regra, se fosse um ano bom de chuva, essa lavoura aqui já estaria aí com seus 7, 8 par de folhas. E, infelizmente, esse ano agora, de agosto para cá, nós não temos nem 4 formados direito.
E é o que nós estamos observando em todas as lavouras amareladas, já secando ponteiro, né, em função da translocação de adubo muito baixa, porque faltou chuva e alta temperatura, acaba que a planta trava a transpiração, e como ela não come, ela bebe, esse soluto não chega onde precisa chegar. Então, mesmo em lavouras de carga baixa, nós já estamos observando essa seca de rama. Isso não é doença, tá? 99% desses casos aqui, logicamente, toda regra tem a sua exceção, mas 99% desses casos aqui é falta de adubo, em função da planta não conseguir absorver o que está sendo ministrado para ela. Então, infelizmente, vai ser um ano bem comprometido. A renda também, a gente pode observar, apesar do grão estar bem expandido, na hora que você corta o grão, você vê muita bandinha já e o caroço bem pequeno em relação à casca. Então, vai ser um ano de renda baixa, que vai comprometer, logicamente, a nossa produtividade de novo. Muito moca e muita catação. Comenta aí, cafeicultor, como está aí na sua região? Muita queda? A carga está boa? Isso tem variado muito de região para região. E seguindo a entrevista, vamos falar sobre a questão dos estoques. Tem café sobrando? A gente acredita, Rafaela, que não tem assim muito café sobrando não, tá? No final do ciclo 26, não que vá faltar, mas também não vai sobrar. A gente vê em todas as análises, e a gente concorda com elas, que a oferta o balanço entre a oferta e a demanda estão muito equilibrados. Então, para esse próximo ciclo, mesmo com uma produção maior de robusta no Brasil, no mundo, o Vietnã, a gente sempre está vendo aí que o Vietnã vai produzir um pouco acima do esperado, me parece que a Colômbia também, a América Central, alguns países com uma produção um pouco melhor. Mas mesmo assim, a gente ficou um bom tempo, e estamos até hoje, proibido de fazer estoques, né? Então o mundo ele não tem, porque custa caro. A taxa de juros a nível mundial é uma taxa cara hoje, então é proibido, né? Eu falo essa palavra proibido porque é quase um crime manter estoque, porque a margem do café não paga o custo financeiro para se manter estoques. Então a gente viu isso de 2020 para cá, o mundo ele saiu fora dos estoques, os Estados Unidos nesse período de tarifa ele também diminuiu mais ainda os estoques. Então, a gente percebe que existe uma demanda grande, é uma sinalização de que todo mundo precisa comprar café no curto prazo, e isso vai manter os preços nos níveis atuais, ou até um pouco para cima, mas a sensação que dá é que o mundo precisa de comprar café. Então, até o final do ciclo 26, a gente não acredita em sobra e nem uma queda bruta nos preços. Agora, atenção para esse detalhe dessa fala, cafeicultor. Presta bem atenção. Claro que quando chegar a safra do Brasil, o ano que vem, uma safra grande assim, um número é grande, né? Então, no início da safra, costuma pressionar um pouco. Pois é, quando a safra é colhida, a oferta aumenta naturalmente e os preços caem. Então, quem for esperto, se programa para não vender em junho, julho ou agosto, ou vender o mínimo necessário. Sobre o mercado para o café brasileiro lá fora, o Eberson falou sobre a confiabilidade do nosso café. Não é só pela quantidade que produzimos, mas pela credibilidade. Quem compra o café brasileiro, pode ser que ele tenha consumido um estoque ou até comprado um lote em outro país, provavelmente isso aconteceu, mas tirando as tarifas, eu percebi muitos dos nossos próprios clientes, e isso representa, digamos que o Brasil inteiro, os clientes voltando, procurando o café que ele sempre comprou há mais de 100 anos. Então não foram esses 3 meses que nos prejudicou tanto assim. Acho que hoje o que ficou foi mais o medo, mais o susto e mais a ansiedade. Eles voltaram comprando o nosso café. E o café do Brasil, eu afirmo o seguinte, que é difícil substituir. Você acha outros patrões por aí, mas o café do Brasil, a tendência dele é só crescer, a demanda externa por ele, porque é um produto hoje quase que insubstituível. Tá? Essa é a nossa visão. O mercado já voltou para comprar, ele está comprando na medida que ele precisa. Né? É claro que ele não vai comprar sem precisar, porque fazer um estoque é um negócio caro. Terminou as férias, janeiro é um mês que a gente viu isso esse ano, né? E provavelmente vai repetir.
o mercado inteiro vai vir comprar o café para o segundo trimestre de 26 e já para o início do terceiro trimestre de 26. Isso vai acontecer, porque eles não têm café, e hoje o café aqui no Brasil está na mão dos produtores, então vai ser um momento interessante, e os produtores provavelmente eles vão ter oportunidades, ainda mais agora com esse cenário político, Rafael, que a gente não pode esquecer, que o ano 26 é um ano político, e a gente ficou mais claro, né, do que nunca para todos nós, olhando sexta-feira passada agora, que esse ambiente político vai trazer ansiedade para o mundo inteiro. Estou falando em termos de câmbio, de taxa de juros, e uma combinação de bolsa mais alta com dólar mais alto. No final do ano passado, a gente viu o dólar a R$6. Então, essa combinação pode trazer oportunidades, e os produtores precisam ficar atentos a isso, né, Rafael? Cafeicultor, você ouviu o que o Eberson disse, então é ficar atento porque as oportunidades esse ano vão surgir. Planeja direitinho os gastos que você vai ter, faz as contas certinho para não ter que vender muito café justo na hora em que o preço está baixo. E falando em preço, a Bolsa de Nova York está mais embaixo, com 360 centavos por libra-peso. Porém, no mercado físico, a média continua perto dos 2,250. Poços de Caldas é quem paga mais com 2,310. E adivinha quem paga menos, abaixo dos 2.000? Maringá, 1.950. O Conilon, em Londres, está 4.063 a tonelada. E a saca está 1.200 na cooperativa. Agora vamos para o tempo. Vamos ver como ficam as chuvas nas próximas semanas. Vamos lá. Esse mapa que eu trouxe aqui é para esses próximos dias, tá? Do dia 6 ao dia 12. O mapa da esquerda mostra a quantidade de chuva prevista agora para esse período. O mapa central é a anomalia, ou seja, para esse período de 6 a 12, quanto essa chuva vai ficar acima ou abaixo da média. Acima da média, a gente identifica aqui Espírito Santo e Minas Gerais e também algumas áreas até da região sul do Brasil. Mas o importante é a gente olhar aqui para o mapa do lado esquerdo, que é onde identificamos a quantidade de chuva. Esse mapa, embora ele esteja mostrando chuva no centro-oeste, sudeste, norte, sul do Brasil, cada evento desse vai acontecer em um momento, tá? Então, essa faixa de chuva aqui, entre o Espírito Santo e a região norte do Brasil, é agora, para esse começo de semana, tá? E aí a gente tem volumes que podem ultrapassar 100 milímetros em alguns pontos aqui em Minas Gerais. E aí, essa posição de chuva deve persistir ainda de 13 a 19, só que subindo um pouquinho mais o corredor. Ó, vou voltar para vocês entenderem a diferença, tá? Aqui a gente tem essa semana São Paulo com pouca chuva, a chuva voltando para o sul, e ali na semana que vem a chuva ganhando força, não só no sul do Brasil, mas também Paraná. Aliás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá? E com isso, nas áreas entre Minas, Goiás, o Mato Piba, a chuva dá uma enfraquecida. Ela não vai embora completamente. Tem previsão de chuva sim, porém uma chuva mais espaçada e que não deve atingir a média histórica para o período de 13 a 19, tá? Bom, depois desse período, esse corredor de umidade que está voltado um pouquinho mais para o sul, ele sobe um pouquinho mais e aí ele se coloca nessa área preferencial entre a costa de São Paulo e a região norte, contemplando importantes áreas produtoras com bons volumes de chuva nesse período de 20 a 26 de janeiro, depois de 27 de janeiro até 2 de fevereiro, mantém a mesma área preferencial. 3 a 9 de fevereiro e indo mais um pouquinho adiante até meados de fevereiro com a mesma área preferencial de chuva. Isso não quer dizer que, a partir ali do momento em que o corredor de umidade volta aqui para o sudeste, que é do dia 20 ao 26, até meados de fevereiro, ele permanece sobre estas áreas. Isso não quer dizer que a todo momento a gente vai ter volumes de chuva expressivos, chuvas persistentes. Claro que em alguns momentos vai chover mais, em outros momentos a chuva pode ficar um pouco mais espaçada. Mas o importante é que a gente vai ter ali uma condição favorável. E o Café News vai chegando ao fim. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Café News volta na próxima semana aqui no No Pé do Café, o canal de quem ama café.